I feel a type of way. Yeah, I don't know about the real side of the story. Can't live if it is what it is. If I lose it right now. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Enemizando. Hoje eu vou escrevendo uma redação desde o início, assim, desde os Enems 2019, 2020, que eu tirei 960. De vez em quando algumas pessoas perguntam assim, mas por onde tu começou a escrever redação, tipo, no dia do Enem? Então assim, eu vou tentar mostrar pra vocês por onde eu começo, sabe? Desde ler o tema até a finalização da redação. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Peço pra vocês logo se inscreverem no canal, deixar o like, comentar aí e ver os outros vídeos. Tem umas playlists que eu vou deixar aqui no card. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma redação que eu fiz pra estudar pro Enem. Então assim, essa redação já tá pronta, ela tá bem aqui na minha mão, bem aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra escrever ela desde o início. Então assim, o tema dessa redação é os desafios enfrentados pelos deficientes no Brasil. Então eu peço, não foquem, não me interessa o tema, sabe? Simbora. Pra começar, já falei o tema, mas assim, digamos que você tá lá no Enem. Eu tô lá no Enem, na verdade, e eu ainda não sei o tema, sabe? De primeiro, eu começo, abro o caderno, eu sempre gosto de responder as questões, 5 questões de inglês, depois eu vou descobrir qual é o tema, pra mim não me avexar, entendeu? Eu sou muito ansioso, muito apressado, já vi o tema na redação, primeiro eu gosto de analisar ele, repartir o tema, entendeu? Porque assim, quando a gente conhece o tema, cada palavra que tem naquele tema, a gente já sabe assim, por onde começar, quais palavras a gente pode usar, quais sinônimos de palavras a gente pode usar. Então assim, eu sempre gosto de colocar, vou na palavra desafio, coloco uma setinha, coloco uma palavra que me lembra a palavra desafio, tipo um sinônimo, entendeu? Para na hora de usar na redação, eu colocar, não ficar usando só a palavra desafio, vai cansar o leitor, vai cansar o corretor. Vou também na palavra deficiente, gosto de colocar uma setinha, puxando quais palavras se encaixam, são semelhantes a palavra deficiente. Então, depois de analisar o tema, depois de repartir, depois de colocar palavras semelhantes, eu sempre falo para vocês ir preparado, né? Memorizar citações que dá para usar para um tema de saúde, para um tema de educação, de segurança, de meio ambiente. Então eu sempre coloco, antes de começar a redação, eu vou escrevendo do lado quais citações eu já tô na cabeça para o nervosismo não me deixar levar, e depois quando eu for usar essas citações eu já esqueci. Então eu coloco do lado as citações. Depois de anotar as citações, eu vou para a introdução. Antes de começar a introdução, eu escolho uma dessas citações que se encaixe direitinho dentro desse tema. Mas aí eu penso, sabe, eu sempre falo para usar filmes, animação, séries, você pode usar qualquer coisa. E dentro dessa redação, eu vou mostrar para vocês como eu usei Shrek na redação. Então assim, Shrek é um filme que eu gosto demais. Então assim, eu pensei, dá pra colocar Shrek, citar Shrek aqui na introdução? Dá pra colocar. Então assim, conhecendo a história do Shrek, ele é alguém um ogro que gosta de viver isolado, né? Então assim, de início na história a gente percebe que ele não tem nenhum problema com a aparência dele. Mas depois a gente observa que ele tem sim um problema com a aparência dele, porque as pessoas sempre acham ele uma pessoa feia, uma pessoa fora dos padrões de beleza. Então eu pensei em usar isso nesse tema aqui sobre os deficientes. E ficou mais ou menos assim, ó. O filme de animação Shrek retrata a história do ogro considerado temido e aterrorizante. Shrek é dado como fora dos padrões de beleza por ter aparência diferente das demais personagens da obra, o que implicou em um isolamento social do ogro no pântano em que vive. Ponto. Agora a gente precisa o quê? Eu preciso voltar para o tema, apresentar o tema da redação a qual a gente vai escrever, que no caso, os desafios enfrentados pelos deficientes no Brasil. Então eu coloco um conectivo que liga o que eu acabei de citar ao tema. Então assim, de maneira análoga ou de maneira semelhante, de maneira parecida à história fictícia, os desafios enfrentados pelos deficientes no Brasil configuram como um grave problema, visto que, assim como na animação, esses são isolados da população apontada como normal. Então essa palavrinha que eu coloquei bem que esses ligando, eu estou me referindo aos deficientes. Então, para não citar deficientes de novo, eu coloco esses são isolados da população apontada como normal. O tema da redação é um problema social, mas você tem que afirmar que ele é um problema social, que ele é um problema grave, que ele precisa ser resolvido. Então, assim, na introdução, é bom quando você apresentar um tema, o tema é tal, e é um problema social, é um grave problema. Então, o corretor, ele vai ler a sua redação,
mas ele tá lendo como se não soubesse de nada, como se não soubesse o tema, então por isso que você precisa apresentar o tema para ele. Aqui eu já consegui citar Shrek, já consegui apresentar o tema, já consegui falar que ele é um problema, que ele é um grave problema. Agora eu vou para a parte que eu vou apresentar meus argumentos. Tal cenário ocorre devido à falta de investimentos em educação inclusiva e em infraestrutura. Na redação você precisa falar de 2 argumentos, que é um argumento para o desenvolvimento 1, um argumento para o desenvolvimento 2. Meu argumento para o desenvolvimento 1 é a falta de investimentos em educação inclusiva e para o 2 é a questão da infraestrutura, a falta de investimentos em infraestrutura. Ponto, consegui terminar a minha introdução. Não sei se está muito boa, mas é só para mostrar aqui para vocês. Então assim, acabei colocando aqui os 2 argumentos, mas eu não expliquei para vocês geralmente como eu penso nos 2 argumentos, entendeu? Não é uma coisa superficial, mas também não é uma coisa que eu tenho que pensar muito. Desde que eu escrevo redação e desde que eu acho que assim, criei uma técnica na hora de pensar em argumentos, na hora da redação eu sempre gosto de falar a falta de investimento em tal coisa. Então se é um tema ligado à educação, eu gosto de falar que isso ocorre devido à falta de investimentos em infraestrutura escolar. Dependendo do tema que vai estar ligado lá à educação, eu sempre gosto de colocar falta de investimentos em tal coisa. Dá pra você colocar falta de investimentos em um tanto de coisa na redação, entendeu? Dá pra você usar isso, anote isso daí, pelo amor de Deus. Dá pra você usar em qualquer tema, sabe? Do tema ligado à saúde. Falta de investimentos em tal parte da saúde. Falta de investimentos em hospitais. Outro argumento que eu sempre gosto de usar também, só que eu não usei aqui, a falta de atenção do governo para com essa minoria, tipo, a minoria que a gente está falando, por exemplo, aqui, os deficientes. A falta de atenção do Estado para com essa problemática. Então, assim, dá para culpar o governo, usar ele como um argumento. Então, para mim, quando eu consigo já, sabe, fazer a minha introdução, eu me sinto já realizado. Eu fico assim, mais leve. Por quê? Depois, a introdução, sabe, é o primeiro passo. Eu sempre tenho dificuldade para dar o primeiro passo em qualquer coisa. Qualquer coisa, eu sempre tenho dificuldade para dar o primeiro passo. Então, assim, depois que eu consigo fazer a introdução, a gente já tem praticamente a redação já pronta, entre aspas. Porque a gente já tem a introdução pronta e a gente já tem os 2 argumentos que a gente vai falar. Os 2 argumentos que a gente vai falar no desenvolvimento 1 e 2. Você precisa de 2 argumentos. Mas digamos que você conseguiu fazer a introdução, mas não tá conseguindo fazer o desenvolvimento lá na hora, sabe? Parece que o cérebro tá dizendo assim, desiste, esquece, parece que não tá conseguindo fazer mais nada. Vai, desiste, vai. É só desistir. Meu filho, não desista, vai. Você consegue, não escute ele. Então a minha dica, na verdade, eu sempre uso isso quando meu cérebro tá bugado, já tá estressado, tá cansado. Eu gosto de voltar para as questões, mas não é só voltar para as questões. 5 questões, só 5 questões de uma área que você gosta. Por exemplo, se você gosta de matemática, vai resolver 5 questões de matemática. E depois eu volto para a redação porque o cérebro vai estar um pouquinho menos estressado. Então, para começar o desenvolvimento, eu sempre gosto de usar conectivos em primeiro plano, em primeiro lugar, primeiramente, primordialmente. Mas minha estrutura, minha estrutura, sabe? Minha estrutura própria de desenvolvimento é assim, ó. Eu cito meu argumento, sabe? O que eu vou falar nesse desenvolvimento, que no caso, o que eu vou falar nesse desenvolvimento 1 é sobre a falta de investimentos em educação inclusiva. Então, o que eu faço? Coloco o conectivo, no caso, o conectivo que eu coloquei aqui foi em primeiro plano, aí eu coloco uma frasezinha de efeito que dá pra você usar em qualquer desenvolvimento, sabe? Qualquer redação. Primeiro plano deve se destacar que a ausência de investimentos no ensino inclusivo é um dos pontos impulsionadores da problemática. Tirando aqui a parte que eu vou falar, que no caso é meu argumento, sabe? Tirando a parte que é a ausência de investimentos no ensino inclusivo, se dá pra usar essa frasezinha em qualquer tema, entendeu? Dá pra colocar em outra redação do mesmo jeito. Percebe que na introdução eu coloquei falta de investimentos em educação inclusiva. Já aqui no desenvolvimento 1 eu coloquei a mesma coisa, percebe que é a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Das dicas que eu falei no meu último vídeo, é estudar sinônimos de palavras. Então, falta de alguma coisa quer dizer ausência de alguma coisa. Então, falta de investimentos, aqui no desenvolvimento já coloquei ausência de investimentos, sabe? Para usar uma diversidade de palavras maior e também não ficar repetindo uma mesma palavra. Então, a minha estrutura de desenvolvimento é citar o meu argumento, depois eu coloco uma citação, uma alusão a alguma coisa, e depois eu volto a citar o argumento de novo,
e utilizando o negócio de causa e consequência, sabe? Eu sempre gosto de usar causa e consequência, porque é o único que eu sei. Eu não sou muito bom em desenvolvimento, não. Vou ler aqui o meu desenvolvimento. Em primeiro plano, deve-se destacar que a ausência de investimentos no ensino inclusivo é um dos pontos funcionadores da problemática. De acordo com o índice de Gini, medida que classifica o grau de desigualdade de um país, o Brasil está entre as 10 nações mais desiguais do mundo. Por meio desse dado, observa-se que a educação está sendo aplicada de forma desigual, uma vez que muitas escolas, na maioria das vezes públicas, se encontram despreparadas para receber alunos que apresentam algum tipo de deficiência física ou mental, resultando em exclusão educacional para com eles. Anota esse dado bem aqui, esse dado estatístico que eu acabei de colocar. Dá para usar esse dado aqui em qualquer tema que vier. Qualquer redação que você for fazer, dá para usar esse dado estatístico. Agora para o segundo desenvolvimento, começo com o conectivo de adição. Então vou começar aqui. Mesma estrutura do outro desenvolvimento. Então assim, ademais, vale também ressaltar que a carência de aplicação de recursos em infraestrutura de acessibilidade no âmbito público corrobora para a questão. Segundo Thaís Frota, especialista em acessibilidade, se o lugar não permitir o acesso de todas as pessoas, esse lugar é deficiente. Sob essa ótica, um dos maiores impasses vivenciados pelos deficientes é a pouquidade de recursos de inclusão, como rampas que facilitem a vida dos mesmos no ambiente público. Logo, o panorama constitui-se como falha governamental. E mais uma coisa, eu estou falando de novo, negócio de sinônimo. Na minha introdução eu falei que o argumento seria falta de investimentos em infraestrutura. Aqui eu já estou falando de novo que é carência de aplicação de recursos em infraestrutura. É a mesma coisa de que falta de investimentos, entendeu? Carência também é sinônimo de falta. Quando falta alguma coisa, essa coisa tá carente de outra coisa. Não sei se tá confuso, mas eu tô querendo dizer isso. Agora, eu vou para minha conclusão. Na conclusão, a gente tem que apresentar uma proposta de intervenção. Antes de começar a minha conclusão, eu gosto de colocar logo o órgão que eu vou usar nessa conclusão, entendeu? Então assim, como eu falei de carência, falta de investimentos em educação inclusiva, qual é o órgão que eu vou usar? Ministério da Educação. Se eu falei também sobre falta de infraestrutura, falta de investimentos em infraestrutura, o órgão que eu vou usar é Ministério da Infraestrutura. Então assim, gosto de começar com uma frase pronta, sabe? Conectivo de conclusão, diante do exposto, logo, diante disso. Tem uma variedade conectiva de conclusão. Então, frase pronta, vou acabar de falar aqui para vocês. Você pode anotar para usar na sua redação também. Diante do exposto, é irrefutável a necessidade de medidas para mudar o atual quadro brasileiro. Tem a palavra necessidade aqui. Digamos que você já usou a palavra necessidade na redação várias vezes, entendeu? Mais de 3 vezes, por exemplo, mais de 4 vezes. Mas aqui você quer usar a palavra necessidade de novo. Lembra que no outro vídeo eu falei que necessidade é sinônimo de mendicidade? Então dá para mudar aqui, ó. Não ia mudar nenhum sentido. Diante do exposto, é irrefutável a mendicidade de medidas para mudar o atual quadro brasileiro. Não mudou nenhum sentido, continua a mesma coisa. Agora eu vou começar a minha proposta de intervenção. Nesse sentido, é imperativo que o Ministério da Educação realize capacitações em professores e gestores de escolas desprovidas de preparação inclusiva para deficientes físicos ou mentais, através de treinamentos práticos com profissionais da área, a fim de que tal minoria tenha acesso à educação de forma igualitária. Além disso, cabe ao Ministério da Infraestrutura tornar o espaço público mais acessível, mediante construções de rampas e calçamentos planos com a finalidade de facilitar a locomoção e melhorar a vida dos deficientes. Assim, nenhum brasileiro viverá em desamparo como o Shrek. Então assim, vou explicar agora direitinho como é que eu fiz essa proposta de intervenção. Proposta de intervenção, a gente precisa colocar quem vai fazer, que é um órgão do governo, pode ser uma secretaria, pode ser um ministério. Eu resolvi separar e fazer 2 propostas de intervenção, entendeu? Fiz uma proposta de intervenção para resolver o primeiro argumento, que no caso eu falei sobre falta de investimentos em educação inclusiva. Então assim, a gente coloca o órgão que vai fazer, o que ele vai fazer, por meio de que a gente detalha e coloca a finalidade dessa ação. Então assim, o Ministério da Educação, ele é o que vai fazer. Ele vai fazer o quê? Ele vai realizar capacitações em professores e gestores de escolas desprovidas de preparação inclusiva para deficientes físicos ou mentais. Tá bem extenso, mas você pode fazer extenso ou não, eu quis detalhar bastante. Ele vai fazer através de quê? Através de treinamentos práticos com profissionais da área. Qual a finalidade dessa ação? A fim de que tal minoria, a minoria que a gente está falando aqui, os deficientes, então tal minoria tenha acesso à educação de forma igualitária. E ainda, para fechar a redação,
que eu sempre gosto de fazer é, tipo, quando a gente cita, sabe, uma coisa na introdução, no início da redação, eu gosto de citar essa coisa de novo. Por exemplo, digamos que eu citei a Constituição Federal, a Constituição de 1988. Aí eu colocaria aqui. Assim, o sistema brasileiro viverá em concordância com a Constituição. Mas como eu citei o filme Shrek, eu coloquei o quê? Citei Shrek de novo. Assim, nenhum brasileiro viverá em desamparo como o Shrek, que vive de maneira isolada. E é isso. Ah, meu Deus. Eu espero que vocês tenham entendido a forma como eu escrevo. Você pode usar esse método que eu uso. Você pode usar o seu método. Descubra o seu método. Descubra um método que você se sente mais confortável possível. A redação não tá muito boa. Não ligue muito para as palavras, erros de grafia, erros de concordância, erros de vírgula. Eu só queria mostrar para vocês como é que eu escrevo do zero. E é isso. Deixem um like, comentem, por favor. Aí, sabe, preciso muito do comentário para ter um retorno. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!